E a semana está começando com uma pressãozinha aí em cima do preço da arroba. Alguns frigoríficos, inclusive, já têm conseguido comprar animais com um novo valor, uma nova cotação aí. Quem traz esse alerta para a gente é a Tainá Drugovic. Ela é lá da Scott Consultoria. Analisando o mercado, ela percebeu que esse movimento já começa a ser mais consistente em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. É isso, Tainá? Seja bem-vinda. Muito boa tarde a todos. É um prazer imenso fazer parte da entrevista agora nesse período. E sim, nós já temos observado uma movimentação de baixa, com o volume de negócio já correndo, mesmo que baixo, mas já correndo na região aí do Mato Grosso do Sul, região de Goiás. Em São Paulo, no fechamento de hoje, os preços ainda estão estáveis, mas já há testes de preços abaixo da referência, mas em São Paulo ainda não há nenhuma negociação concreta ainda, mas o movimento segue de baixa essa semana. Agora, o que justifica ou o que faz com que esses frigoríficos tenham essa decisão de pressionar as cotações, Tainá? Bom, os frigoríficos que já estão com as escalas de abate pronta para essa semana, para atender o recebimento dos salários, o recebimento dos auxílios, eles estão testando preços menores, mas só com os frigoríficos que já têm a programação pronta para atender essa semana. E os frigoríficos que estão com dificuldade ainda em originar a matéria-prima, em prolongar as escalas de abate, a gente já tem os preços um pouquinho acima, mas no mais o cenário é esse que nós temos encontrado. E esse recuo nas cotações chega a ser de quanto? De até R$2. Então, já temos observado na região de Goiás, R$2 a menos na cotação do boi gordo no fechamento dessa segunda-feira, e Mato Grosso do Sul em torno de R$1,50. Muito bem. São Paulo já tem testes, mas ainda não tem negócios efetivos, certo? Exato. Nós não temos visto nenhuma negociação efetiva ainda, mas o teste está correndo nos frigoríficos que já estão com as programações para atender a demanda da primeira quinzena. Como é que vocês estão vendo essa movimentação? É uma tendência, Tainá? Olha, nós não acreditamos que possa ganhar força em detrimento da oferta mais limitada de animais terminados que nós temos observado e das escalas de abate mais enxutas. Então, nós acreditamos que esse movimento não tende a ganhar tanta força nos próximos dias. Mas só refrisando, como nós estamos no mercado totalmente volátil, nós temos acompanhado constantes altas e agora é uma tentativa de baixa, então o mercado precisa ser acompanhado de perto. Muito bem. Não tem nenhuma expectativa de volume novo de animais, então, que justifique uma pressão, uma continuidade dessa pressão de preços. Até agora, essa questão do volume, da oferta de animais, tem sido um peso importante aí para as cotações, né? Exato. No curto prazo, não tem uma expectativa de melhora de volume. Os gados que estão aí no coxo devem chegar aí pelos próximos dias ainda, mas deve ter uma lacuna nos próximos dias. Então, pelo menos no curto prazo, nós não devemos observar um maior volume de gados terminados, maior oferta aí de matéria-prima para os frigoríficos. Uhum. Agora, você falou que esse movimento parte principalmente daqueles frigoríficos que já têm escalas prontas aí, né, para atender a essa demanda de início de mês. Que tamanho de escala que a gente tá falando aí, Tainá? Nós estamos falando uma escala de 4 a 5 dias, então podemos observar que não é uma escala longa, é o suficiente para atender essa semana com o recebimento dos salários, mas que ele já tem que se programar para a próxima semana. Então vamos ver como é que vai ocorrer ao longo da semana, se esse movimento de baixa tende a ganhar força, o que a gente acredita que possa perder espaço em detrimento da oferta mais limitada que nós temos observado de animais terminados, e essa escala que não está longa, ela está o suficiente para atender essa semana, mas ela precisa de atenção para a próxima semana. E não é um teste ocorrido para os frigoríficos que estão com uma escala de 2, 3 dias de abate. Então, a gente observa que é somente do lado dos frigoríficos que estão prontos para atender essa semana. Então, nós precisamos acompanhar esse mercado aí. Muito bem. E como é que a demanda interna está reagindo? É uma semana com expectativa de demanda normal, digamos, né, Tainá? Isso, a gente tem a expectativa dessa semana é que com o recebimento dos salários, ele possa dar uma incrementada.
mas precisamos refrisar que o mercado interno ele continua patinando, a demanda continua andando de lado, mas talvez com a flexibilização da quarentena, em algumas regiões ela possa dar uma fomentada no consumo, em algumas regiões, mas é um mercado que a gente precisa estar acompanhando diariamente. Há regiões que nós vemos observado que tenha ocorrido essa flexibilização, mas já tem outras regiões que já têm retornado essa flexibilização, então precisamos estar atentos. A Grande São Paulo começa hoje a abertura de bares, restaurantes, Bares, enfim, né? restaurantes. Então a gente acredita que possa ter um incremento, por exemplo, no estado de São Paulo, mas precisamos acompanhar. A expectativa é que seja positivo, que melhore o consumo no mercado interno nessas regiões e com o recebimento de salários, recebimento dos auxílios, possa dar uma impulsionada, mesmo que limitado. Mesmo que de maneira pontual, o preço da carne melhora nesse período, Tainá? Tem algum movimento nesse sentido? O movimento é que possa aumentar em torno de 10, 15 centavos, posso dar uma aumentada assim, por dois motivos. Primeiro, porque o estoque de carne está mais enxuto, com os abates mais restritos, mais enxutos, e para o lado da demanda também, que possa dar uma incrementada ao longo dessa semana. Então, a gente tem os ajustes positivos, mesmo que pequenos, aí ao longo dessa semana. De 10 a 15 centavos aí. 10 a 15 centavos, exato. Hoje a gente está falando de uma carne no atacado com que preço? O boi casado de animais castrados na condição está em R$ 13,58. Muito bem. Bom, vamos acompanhar esses dados, essas informações e principalmente o comportamento da demanda nessa semana. Alguma novidade de exportação, Tainá? Bom, do lado do mercado externo, nos últimos dados que nós temos, em junho nós tivemos um volume recorde de exportação, em torno de 152,5 mil toneladas de carne bovina in natura. Movimento aí que cresceu em torno de 30% a 33% maior comparado a junho do ano passado, mas é um cenário que nós devemos acompanhar com o fechamento de alguns plantas frigoríficos, mesmo que pequeno, mas é um cenário que nós temos que acompanhar e merece atenção aí para os próximos dias. Até porque foi a China que foi a grande responsável aí por essa aceleração das compras em junho também, né? Exato. A China é nosso carro-chefe das exportações. Hoje, por exemplo, aliás, ontem, nesse final de semana, não me lembro se sábado ou domingo, houve aí a notícia de fechamento de outras duas plantas, mas são plantas de carnes suínas lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul. Até agora a gente tem duas plantas de carne bovina fechadas, né? Uma no centro-oeste e uma no sul do país. No sul. Por enquanto não tem nenhum relato de consequências dessa falta dessas duas unidades não, né, Tainá? Não, por enquanto não tem nenhum dado oficial dos possíveis impactos do fechamento dessas plantas frigoríficas. No momento, os dados mantêm os bons volumes exportados, mês de junho recorde de exportação, então é um cenário que merece atenção para os próximos dias. Muito bem. Tainá Drugovic, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Tainá. Imagino. A Scott Consultoria agradece mais uma vez a confiança e ficamos à total disposição. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde para você. Está aí a Tainá Drugovic, Scott Consultoria, analisando o mercado e alertando para um início de semana com pressão nas cotações. Pressão que já está estabelecida no Mato Grosso do Sul e em Goiás e que já começa a aparecer também nos frigoríficos paulistas, ainda sem compras consolidadas, mas existe uma pressão de até R$ 2,00 a menos para o preço da carne bovina. Então, fica aí o alerta para você que nos acompanha e vamos acompanhar ao longo da semana como vai ser o comportamento, principalmente da demanda. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Mas antes de eu encerrar esse boletim, deixa eu passar para vocês como estão as negociações. Mercado futuro lá na B3, trabalhando de forma positiva para o agosto, R$ 212,70, está com alta de 0,33%. Setembro, R$ 211,50, caindo 0,24%. Outubro, R$ 212,50, com alta de 0,64%. E o novembro, R$ 211,50, com alta de 0,24%.
O indicador da última sexta-feira fechou em R$ 220,95, teve uma alta de 0,59%. Vamos ver o comportamento do indicador de hoje, principalmente se ele vai refletir já essa pressão nas cotações que relatou aí a Scott Consultoria. E, obviamente, a gente vai acompanhar essa movimentação e trazendo sempre a atualização dos preços para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.